Olá, bom dia. Aqui quem fala é Dagoberto Pina. Nós estamos aqui para começar um treinamento sobre liderança. Esse treinamento visa capacitar qualquer pessoa como exercer liderança. E você poderia me perguntar, mas eu não sou gerente em área nenhuma, em nenhuma empresa. Mas eu quero lhe dizer que liderança é algo que a gente exerce em qualquer área de nossas vidas. Nós exercemos liderança em casa, quando nós contratamos uma doméstica e sobre ela nós coordenamos e mandamos executar serviço, nós estaremos fazendo naquele momento, exercendo liderança. Quando eu contrato um pintor para estar na minha casa, eu exerço liderança sobre ele. Quando ele traz um auxiliar, ele exerce liderança sobre esse auxiliar. E então, em tudo, nós exercemos liderança. Por isso, nós precisamos conhecer os rudimentos básicos das técnicas de liderança para que possamos ser líderes bem-sucedidos. O mundo carece de líderes bem-sucedidos em termos de liderança. Nós temos muitos chefes, mas poucos são os líderes, aqueles que puxam, que levam os subordinados a algum destino, aqueles que precisam estar constantemente coordenando e agindo, corrigindo seus problemas. Então, líder, nós vamos aprender nesses dias técnicas necessárias para que um líder seja bem-sucedido. Se você quer ser um líder bem-sucedido na sua vida, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, seja em que área for, acompanhe conosco estas apresentações, que nós estaremos passando por diversas características de um líder bem-sucedido. Primeiro eu quero falar, começando este treinamento, sobre comunhão. A comunhão é algo fundamental para um grupo. Então, nós vamos observar e aprender com o voo dos gansos. O que o voo dos gansos nos mostra em termos de liderança? Se você já teve a oportunidade de ver gansos voando em bandos, eles voam em forma de V. E assim nós observamos que à frente vai um que é líder, um ganso líder, e os outros gansos vão seguindo. E todos os gansos são conduzidos a um objetivo. Todos os gansos são levados a chegar a um destino, que é o destino dirigido pelo líder. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiro fato: à medida em que cada ave bate suas asas, ela cria um vácuo, que serve de sustentação para a ave seguinte. Voando em formação de V, o grupo inteiro consegue voar com pelo menos 71% a mais de aproveitamento do que se cada ave voasse isoladamente. Aqui você começa a ver a necessidade que nós temos de viver em grupos, porque os gansos, quando voam desta forma, conseguem voar com mais aproveitamento do que se cada ave voasse isoladamente. Então, a verdade é que pessoas que compartilham um objetivo comum, com sentido de equipe, chegam ao seu destino mais depressa e mais facilmente do que se fizessem sozinhas, porque elas se apoiam na confiança e na solidariedade umas das outras. Então, se você está voando em grupo, se você está trabalhando em grupo, procure voar de forma tal que o grupo apresente essa solidariedade, de que haja uma confiança entre todos os membros, porque assim você conseguirá êxito mais facilmente. Segundo fato: sempre que um dos gansos sai da formação, ele repentinamente sente a resistência do ar e o atrito ao tentar voar sozinho. E rapidamente ele retoma a formação para tirar vantagem do poder de sustentação da ave imediatamente à sua frente. Veja como é importante andarmos em grupo, como é importante termos solidariedade, como é importante esta comunhão no meio do grupo. Então, quando nós tentamos agir sozinho por nossa iniciativa, porque nós somos independentes, porque achamos que não precisamos voar no grupo, nós nos sentimos perdidos e muitas vezes nós precisamos voltar para o grupo. Então, a verdade
é que existe mais força, segurança e coesão em grupo, quando pessoas que vão na mesma direção compartilham o seu objetivo comum, do que quando atuam isoladamente. Então, uma equipe, um time de futebol, não adianta somente o centroavante dizer: eu posso ser o melhor do mundo e eu farei tudo sozinho. Não adianta se não tiver um goleiro lá atrás agarrando as bolas, se não tiver um zagueiro segurando o ataque adversário, se não tiver todo um time trabalhando com um único objetivo, aquele time vai ser um time fracassado. Nós precisamos ter esta união, precisamos ter essa coalizão entre todos os membros, porque assim ele será um time campeão. Terceiro fato: quando o ganso líder se cansa, ele se muda para trás da formação, enquanto a ave seguinte assume a liderança no perfeito revezamento. Então você começa a observar que a importância de termos revezamento no meio da liderança. Assim nós vamos formando e capacitando outros também para exercerem lideranças. Então o revezamento é extremamente vantajoso quando se tem um trabalho árduo. E mesmo os líderes devem se revezar. Eu costumo dizer que a vida de um líder à frente do gerenciamento de um grupo, no máximo deve levar 5 anos. Porque quando passa desse tempo, ele é o primeiro a estar desmotivado. Ele começa a achar que não precisa fazer mais nada que possa mudar a situação, porque ele já tentou várias vezes. Então é necessário esse revezamento. O revezamento é salutar para qualquer instituição. E o quarto fato: os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente a manter o ritmo e a velocidade. Os liderados precisam estar juntos com os líderes a todo instante, incentivando para que ele continue lutando, para que ele continue voando. Então os gansos vão grasnando o tempo todo para que o ganso da frente sinta estimulado a voar para chegar ao objetivo. Assim também cada integrante da equipe necessita ser reforçado com apoio ativo e encorajamento para que o ritmo do trabalho não seja quebrado, atingindo seu objetivo comum mais rapidamente quando todos saem ganhando. Então, quando numa equipe existe o fortalecimento, o incentivo de cada membro, a equipe como um toda alcança o objetivo mais facilmente. O quinto fato: quando um ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, 2 outros gansos saem da formação e o seguem para ajudar e proteger. Eles o acompanham até a solução do problema. E então os 3 reiniciam a jornada ou se juntam a outra formação até que encontrem seu grupo original. Aqui a gente vê algo extraordinário, que é a solidariedade. É preciso ser solidário no meio do grupo. Nós precisamos entender que um precisa do outro. E muitas vezes nos grupos nossos de trabalho, a gente está altamente capacitado a criticar. Quando alguém está apresentando um desempenho não satisfatório, nós sabemos criticá-lo, mas nós não queremos saber qual o problema que essa pessoa está passando. Então, ser solidário é estar com o parceiro o tempo todo, é ajudá-lo nos momentos difíceis, é apoiá-lo naqueles momentos que eles estão passando por luta, porque assim nós vamos fazer com que a equipe seja melhor sucedida. Principalmente nos atos e nas palavras, nós precisamos ser solidários. Então, o que é solidariedade? Solidariedade é adesão à causa. Solidariedade é uma ligação recíproca, não é unilateral. Não sou eu sozinho que sou líder que tenho que ser solidário com o meu liderado. O liderado também precisa ser solidário comigo que sou líder. Então, essa solidariedade é um vetor de duplo sentido. Ela vai e ela volta. Essa adesão, necessariamente, tem que haver em todo o corpo e em todos os níveis. Como a Bíblia nos ensina, que nós somos um corpo, em que cada órgão, por mais inferior que seja, por aparecer talvez que tenha a sua atribuição mais simples, mas esse órgão é importante no funcionamento de todo o corpo. Imagine se uma mão disser que não vai atender ao comando do cérebro. Como é que vai ser quando o cérebro comandar ela
para pegar alguma coisa, ela não vai pegar e o corpo será mal sucedido. Então todos nós temos importantes funções dentro de um corpo. Todos nós somos importantes, então por isso nós não podemos discriminar ninguém. Nós não podemos achar que somos os mais importantes. Não, nosso trabalho é importante quando nós fazemos em comunhão com todos. Condições para termos comunhão. Um compromisso básico de uns para com os outros. O compromisso meu tem que ser um compromisso com o meu parceiro. Todos no grupo têm que ter um compromisso. Se nós temos metas a serem atingidas, o compromisso tem que ser de todo o grupo. Todos nós precisamos estar movidos por essas metas para que possamos alcançar o objetivo. Um interesse genuíno no bem-estar do outro. Precisamos estar acompanhando um ao outro para saber a situação em que o outro está. E há um interesse genuíno realmente de que o meu parceiro, o meu colega, esteja sendo bem sucedido, esteja passando bem, esteja altamente comprometido com o grupo. Há necessidade de ter lealdade, eu preciso ser leal com o meu parceiro. Eu não posso usar de subterfúgios, de mentiras. Há necessidade de ser leal em tudo. E sinceridade, ou seja, ser verdadeiro, inclui confissão de nossas limitações. Nós todos temos limitações. Nós dependemos de outro para executar uma tarefa. Nós não conseguimos sozinhos ser os super-homens. Nós não somos aquele homem perfeito que tem capacidade para fazer tudo. Há áreas de nossas vidas que nós precisamos do apoio de outro. E isso nós precisamos ser sinceros conosco mesmo, para que nós possamos buscar apoio naquele que é o nosso companheiro, naquele que está voando ao nosso lado. Então essa sinceridade precisa existir constantemente no meio de todo o grupo, para que um possa ajudar o outro, para que na dificuldade de um, aquele que é capaz possa ajudá-lo. Se nós não agirmos assim, nós vamos nos fechar em nós mesmos e o grupo não será bem sucedido. E muitas vezes nós vemos grupos onde uns pode dizer: ah, bem que eu falei que não ia dar certo. Isso não é um grupo bem sucedido. Um grupo bem sucedido é quando tem um comprometimento de todos, um ajudando o outro para chegarmos à linha final. Precisamos ter honestidade. Aquilo que eu falo representa aquilo que eu sou. Aquilo que eu estou demonstrando nas minhas atitudes demonstra a minha realidade. Então eu preciso ser honesto com meus parceiros, para que eles possam em mim. Então esses cuidados em uma comunhão levam também a falar coisas que construam. E muitas vezes nós estamos falando no meio do grupo em intrigas, em fofocas, e isso não constrói nada. Precisamos ter dentro do grupo trabalhos e focos e palavras que edifiquem o grupo. E nós muitas vezes somos altamente capacitados para falar coisas que destroem. Somos altamente capacitados para criticar os nossos colegas. Mas nós usamos pouco do nosso tempo para elogiar o trabalho de um outro colega. Quando um colega nosso faz um trabalho, o líder é obrigado a reconhecer que o trabalho foi feito. Assim ele vai fortalecendo aquela pessoa para que aquela pessoa possa crescer. Então evite fofocas no meio do grupo. Quando um liderado, quando um colega vier falar, criar fofoca, diga: não, eu não estou aqui para ouvir fofocas. Nós estamos aqui para trabalhar no bem comum. E nós todos temos uma importância fundamental. Então observe os pontos positivos uns dos outros. No casamento acontece muito isso. É normal um cônjuge, e a gente vê isso a todo instante, falando os pontos negativos do outro. E discriminamos uma relação de pontos negativos e esquecemos os pontos positivos, que muitas vezes são muito mais do que os negativos. E esses pontos positivos é que constroem um relacionamento, é que fortalecem um relacionamento. Então, a mesma coisa num grupo de trabalho. Os pontos positivos é que vão nos fortalecendo, vão nos fazendo com que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos prósperos, sejam relacionamentos verdadeiros. Evite partidarismos. Então, muitas vezes nós vemos dentro do grupo subgrupos, onde cada subgrupo
define aceitar o comando de um outro. Ah, eu gosto mais de A, eu gosto mais de B. Isso não leva à destruição do grupo como um todo. Nós não podemos ter esse partidarismo, nós temos que ter uma visão em comum de todos. Se há alguém que nós achamos que é melhor, nós vamos estimulá-lo a levar o apoio dele cada vez maior à liderança. Esse propósito da comunhão nos leva a ter justamente uma unidade. Unidade é como um saco de batata, que é uma união. Mas no instante que nós pegamos essas batatas e amassamos e formamos um purê, nós temos tudo em comum entre as batatas. Aí nós formamos unidade. Quando todo o nosso grupo anda com unidade, todos têm o mesmo objetivo, todos têm tudo em comum. Um exemplo disso é uma orquestra. Se um maestro estiver trabalhando com a orquestra bem orquestrada, cada músico daquele sabe o momento correto que deve entrar. E com isso, todo o conjunto vai funcionar bem. Mas se um elemento daquele resolver entrar num momento diferente, o resultado da ópera, o resultado da música será algo destrutivo e não alcançará o objetivo daquele maestro. Ele não pode ter medo de enfrentar batalhas. Assim, na nossa vida, nós estamos sempre diante de desafios e precisamos enfrentar esses desafios como o melhor tempo de nossa vida, o tempo que nós teremos de apresentar o melhor de nós. Cada desafio que nos é apresentado é oportunidade para nós darmos o melhor de nós. Nós temos feito o melhor, nós temos nos limitado a fazer aquilo que simplesmente nós achamos que podemos fazer, ou nós queremos crescer cada dia de nossas vidas. Então nós não podemos ter medo de desafios que nos são colocados, não podemos ter medo de substituir outros líderes. Muitas vezes a gente pensa, quando vai substituir outro líder, mas fulano foi altamente bem-sucedido, eu não conseguirei ser bem-sucedido. Esforça-te e tem de bom ânimo, diz a palavra do Senhor, que você vai conseguir ser bem-sucedido. Josué, quando assumiu a liderança, à frente dele tinha um líder que lhe orientou, que lhe ensinou, foi Moisés, um líder altamente bem-sucedido. Josué não teve medo e enfrentou o desafio e foi em frente e conseguiu levar o povo de Deus à terra prometida. Um líder precisa gerar confiança. Assim, Moisés gerou confiança no grupo. Assim, Josué gerou confiança no grupo. Assim, você, como líder, precisa gerar confiança no grupo. Todos precisam acreditar em você. Todos precisam confiar que você está conduzindo da melhor forma possível. Um líder dá o exemplo em tudo. Eu não posso chegar para um liderado e cobrar que ele chegue 8 horas e eu chego 9 horas da manhã. Eu não posso dizer para o líder, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Muitas vezes a gente vê esse fato de líderes que sabem mandar, sabem determinar como fazer, mas não dão um exemplo. Então o líder é o primeiro a dar o exemplo em tudo que ele faz, para que a equipe possa ver nele verdadeiramente uma referência. O líder ama e é humilde diante dos liderados. Ele não se exalta, ele não acha que ele é o autossuficiente, ele se torna humilde diante dos liderados, pedindo apoio dos liderados, pedindo que os liderados o ajudem. Quando eu fui convocado para assumir a liderança de uma área de informática numa empresa em Brasília, eu não conhecia nada de informática. E eu disse ao presidente, eu não sou da área de informática, ele não tem problema, fique na área de engenharia. E eu fiquei na área de engenharia, até que um mês depois apareceu um técnico, dizendo, eu quero conhecer quem é o líder de nossa equipe. E quando é que o líder nosso irá trabalhar conosco? E eu disse, mas eu não conheço nada de informática. O que eu trabalhei na minha vida foi sobre liderança. E ele disse, mas nós estamos precisando de um líder. Nós temos a capacidade técnica de executar todo o trabalho. Eu disse, assim eu vou. Me humilhei diante dele e assim eu comecei a conhecer e aprender os rudimentos técnicos da informática. Impedimento à liderança. Um grande impedimento à nossa liderança é a centralização. Nós nos achamos tão autossuficientes que centralizamos em nós todas as decisões.
que achamos que somente nós temos capacidade de executar o serviço. Isso nós vamos impedindo a formação de novos líderes. Nós vamos fazendo com que os liderados sejam altamente dependentes de nós. E nós vamos aprender na Bíblia, em Êxodo 18, de 14 a 23, um exemplo clássico de ensinamento de descentralização. Moisés conduziu o povo de Deus pelo deserto e Moisés centralizava tudo nele. E as decisões todas que aquele povo precisava, e grande era aquele povo, tinha que passar por Moisés. Seu sogro, observando aquilo, viu e disse: não é bom, Moisés, que seja feito dessa maneira. E Moisés respondeu para o sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. E o sogro de Moisés lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. E aí Jetro vai e orienta Moisés o que fazer para descentralizar aquele trabalho, para dividir aquela carga, porque senão Moisés não seria suficiente, não suportaria toda aquela carga. Então Jetro diz para ele: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, e toda causa grave é que eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. A mesma coisa numa equipe que nós participamos. Existem causas que podem ser altamente decididas pelos nossos subordinados, e assim toda a equipe alcançará a vitória. Se nós centralizarmos em nós, achando que somente nós podemos alcançar a vitória, nós seremos mal-sucedidos e desestimularemos cada um de nossas equipes. Para o crescimento do serviço, forme equipe dentro dos princípios de Jetro. Treine outros para ajudar. Você está ali para formar liderados. Você está ali para formar novos líderes. Então treine o tempo todo. Porque se você quer que o trabalho seja feito de uma maneira, você precisa capacitar e treinar. Mostre-lhes o trabalho a ser feito. Não diga simplesmente faça. Não, eu quero que seja feito assim, assim e assim. Para que a pessoa tenha perfeito entendimento. Pergunte: você entendeu o que é que eu quero? Como é que eu quero? Para que a pessoa não faça o trabalho e depois você diga para ele: não é nada do que eu queria. Transfira o conhecimento que você tem. Transfira essa carga que está lhe derrubando. E muitas vezes a gente chega e diz: olha, eu não consigo sair da empresa antes de 9, de 10, de 11 horas da noite, porque grande é a carga que eu estou carregando. Porque você está centralizando tudo em você. Você não está dividindo a carga com outros. Seja claro naquilo que você deseja. Assim você vai conseguir descentralizar o serviço. Treine outros para ajudar você. Descubra os líderes certos. Jetro mandou Moisés escolher líderes futuros. Jetro mandou Moisés escolher pessoas capacitadas. Assim também você precisa escolher novos líderes. Como reconhecer um líder? Para transportar várias vacas para serem ordenhadas, descubra aquela que guia o rebanho. Senão você vai ver um rebanho totalmente andando sem rumo. Jesus, no meio de vários discípulos, ele escolheu 12 discípulos, que seriam aqueles 12 que andariam ao lado dele. Você também, como líder, precisa escolher aqueles que estarão ao seu lado, lhe ajudando. E esses 12 discípulos, tirando Judas Iscariotes, que o traiu, esses discípulos que foram tão bem treinados por Jesus, deram a sua vida pela causa de Jesus. Por causa deles, nós chegamos a conhecer hoje o Evangelho. Então, quando nós fazemos isso, quando nós treinamos liderados, nós estamos preparando o futuro daquela instituição, o futuro da organização. Jesus passou a maior parte do seu tempo preparando seus discípulos para que eles treinassem outros. Este, então, é um ministério de líderes. Nós precisamos ver que nós estamos participando de um ministério de líderes. E cabe a cada líder treinar e capacitar um novo líder. Não por esse liderado. Não tenha medo de que esse liderado venha tomar o lugar de você, porque toda vez que o liderado cresce, você como líder está crescendo. Tenha conhecimento do serviço, tenha esse conhecimento, transfira esse conhecimento para as outras pessoas. Os líderes capacitados devem treinar outros líderes. Líderes fracassados
treinam líderes fracassados. Líderes bem-sucedidos treinam líderes bem-sucedidos. Paulo treinou Timóteo. Elias treinou Eliseu. E como eu falei, Moisés treinou Josué. Então cada um desses homens treinou o outro que estava ao seu lado para prepará-lo, para conduzir aquele projeto. Nós não ficaremos eternamente à frente de um trabalho. Há necessidade de que alguém seja preparado para vir assumir aquela carga. Liderança não é senhorio, não sou eu que sou dono daquela equipe. 1 Pedro 5,3 diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Você, líder, precisa ser um modelo. As pessoas precisam ver em você o modelo a ser seguido. Precisam copiar de você o seu comportamento. Governar de acordo com o modelo bíblico é bem diferente da maneira como a maioria dos líderes exercem a sua autoridade. Jesus afirmou: porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que é que ele estava dizendo? Eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. Assim também o liderado precisa ver e dizer: eu faço sempre o que agrada ao meu líder. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. E Jesus está nos ensinando aqui o princípio da humildade. Jesus, o nosso líder maior, ele nos ensina a necessidade de sermos humildes diante dos liderados. E ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O líder está ali para dar a sua vida pela equipe, para assumir o compromisso daquele grupo, para assumir o compromisso daquela equipe. Quando o desafio vem sobre a equipe, é o líder o primeiro que tem que assumir aquele desafio. É o primeiro que tem que coordenar aquilo e não ficar totalmente abatido e destruído porque um desafio foi colocado para ele e ele não sabe como transferir a carga, ele não sabe como